Bom, pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande honra estar aqui mais uma vez junto com vocês nesse evento em Florianópolis. E hoje eu vou falar de um tema aqui que é falar sobre estratégia de aquisição de marketing e vendas para outbound. Então, eu vou falar muito aqui sobre geração de demanda do ponto de vista de marketing e vendas B2B. Eles já fizeram aqui minha introdução, mas deixa aqui também meu link, tá? Para quem quiser se conectar comigo, fica à vontade no LinkedIn. E eu queria contar um ponto de curiosidade para vocês, tá? O primeiro deles, eu trabalho há 17 anos na área comercial, mas eu não trabalhava com marketing antes disso, né? Eu assumi a parte de marketing da minha empresa há 2 anos e eu tenho visto durante vários desafios, né, de estar nesse outro lado agora da mesa, que é trabalhando com geração de demanda, com marca, etc e tal, e não só com um trabalho de gestão comercial. E eu queria começar falando, né, essa introdução foi importante para trazer uma visão já inicial para vocês, de que, cara, existe um abismo muito grande, não sei se vocês já perceberam isso na empresa de vocês, mas existe um abismo muito grande quando a gente fala entre conectar a área de marketing com a área de geração de demanda, né, a área de qualificação ali da empresa, que geralmente são trabalhados por BDRs ou às vezes direto por vendas. Existe um abismo muito grande em conectar isso. Quando a gente fala às vezes de inbound, né, que seria o oposto do que a gente está falando aqui, acaba que a gente consegue perceber essa sinergia na geração do MQL, na geração de estratégia de conteúdo, mas quando vai para outbound, parece que a galera só sabe falar de evento, né? Ah, vamos fazer uma estratégia para aquisição de novos clientes, vamos investir no evento, ou vamos comprar uma lista fria, ou vamos comprar uma lista de alguma empresa que dá para fazer prospecção, né? E muito pouco se conecta a estratégia de vendas com a estratégia de geração de demanda, né, junto com o marketing. Então isso para mim foi bastante novo também, né, começar agora a sentar nesse lado da mesa de marketing e pensar, né, com a minha visão de vendas, como que a gente pode conectar isso melhor com a estratégia de vendas da empresa. E aí eu acredito, né, que muitos de vocês conheçam esse tipo de processo. Já vou até falar o seguinte, tá, gente? Todos os meus slides eles vão estar no final para vocês fazerem download, tá? Então fiquem tranquilos, mas podem tirar foto, tudo, mas fiquem tranquilos de não perder algum detalhe. Então, quando a gente fala aqui do processo de outbound clássico, o que geralmente acontece? Você tem ali a área de marketing, que ela fica responsável por fazer algum tipo de inteligência de mercado, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou pesquisar empresas, listas dentro de um determinado perfil, vou colocar isso aqui, né, para o meu BDR trabalhar. BDR, né, aquela pessoa que faz processo de aquecimento, de qualificação. E aí, o que acontece na prática? O BDR ele pega uma lista de empresas que teoricamente estão dentro do ICP e ele começa a fazer um trabalho que não é ligar, não é sair fazendo transcarência de contrato. Ele tem um trabalho zero, que é fazer o processo de enriquecimento desses dados, né? Então o BDR ele tem que pegar a lista, ele tem que achar quem são as pessoas, ele tem que achar quem são os contatos. Aí ele fala, pô, também tem que achar um número de telefone, tem que achar um e-mail, tem que achar um WhatsApp. E aí ele acaba perdendo um tempo muito considerável do trabalho dele fazendo isso, né? E, assim, de uma maneira geral, isso acontece bastante, tá? Não tô falando que seja errado, estou constatando um fato. E a gente fez isso na Exchange no começo também. A gente tinha um BDR que fazia esse processo inteiro. E o que acontece para você conseguir organizar esse tipo de fluxo? Basicamente, seu BDR tem que ficar um dia na semana somente enriquecendo os contatos dele. Ele vai ter que gastar um dia ali da semana, seja numa segunda-feira, uma sexta-feira, para pegar os contatos, enriquecer, trabalhar em cima do que seria uma lista boa para ele trabalhar, para aí sim começar ali a fazer todo o trabalho operacional, de cadência, assim por diante. Isso aqui faz com que, assim, perder um dia da semana de trabalho de um BDR, que você vai reduzir ali a quantidade média de atividade do seu BDR, de uns 60 para 40, tranquilo. Ele vai produzir menos, fazendo com que o resultado geral entre você prospectar e marcar e criar uma oportunidade fique em torno de 5 e 10%. Isso é o que a gente mais enxerga. Óbvio que existe uma diferença entre o 5 e o 10, né, que geralmente está associado às cadências de contato, tá? Mas esse é um primeiro modelo que muitas empresas fazem. O segundo modelo é o seguinte, tem uma pequena diferença, né? Muitas empresas viram e falam o seguinte: "Pô, se eu tenho um cara que ele tem que ficar perdendo tempo para qualificar a lista, para achar os contatos, então vamos contratar o tal do LDR, né, o Lead Developer Representative". E, cara, o que eu vou falar sobre isso, assim, pode funcionar? Pode funcionar, né, porque o que seria essa tal função do LDR? Seria basicamente ele ficar ali em cima de uma lista, fazendo esse trabalho de enriquecimento de contatos para passar
BDR trabalhar focado nas cadências. O que acontece aqui? Nesse cenário, na prática, ele dá um pouquinho mais de aumento de performance, porque você separa ali um pouco os processos, né, entre o BDR e o LDR. Você tem uma pessoa que consegue garantir uma escalabilidade maior de listas e o BDR focado só em ligações, por exemplo. Isso dá um ganho, tá, de performance. Geralmente, o que a gente consegue fazer com esse tipo de coisa? A gente faz um BDR ali que fazia 40 atividades por dia, começar a fazer 60 atividades por dia. Bacana, parece interessante, né? Só que ainda assim, quando a gente olha para analisar, para analisar o resultado que isso geralmente costuma trazer, né, ele ainda fica ali entre 10 a 15%, tipo, desde o momento que eu peguei a lista para trabalhar até converter numa agenda, gerar uma oportunidade, acaba ficando entre 10 e 15%. Ainda bastante ineficiente. E tem muitas empresas que escalam dessa forma, tá buscando ali 5, 10%, às vezes 15, dependendo se tem LDR ou não, para tentar chegar num modelo, né, que faça sentido ali de geração de demanda, ter input suficiente para o time de BDR trabalhar. Agora, o que é uma mudança drástica, tá, quando a gente para pensar e analisar, independente do cenário, se você tem LDR ou se você não tem LDR. Cara, uma coisa que faz total diferença no resultado quando você vai fazer outbound, eu te digo, é o insumo, é o input que você coloca dentro do seu processo. Eu não preciso falar muito disso, mas assim, só para clarificar as questões, né, e às vezes dizer aquele óbvio que precisa ser dito, imagina você colocar na entrada, né, como o processo do seu BDR, uma lista completamente fria. E aí você foi lá e pegou, ó, essas aqui são empresas que estão dentro do ICP, são contatos que parecem interessantes, deixa eu botar para o meu BDR começar a fazer a cadência. Cara, é um contato completamente frio. Às vezes ele nunca ouviu falar da tua empresa, a gente não sabe se ele tem uma dor, se ele não tem uma dor. Então assim, pode virar? Pode virar, mas é um pior do pior dos contatos, é o cara que tá mais frio na fila do pão. Agora, se você muda a qualidade dessa lista e fala o seguinte: bom, deixa eu pegar aqui uma lista de pessoas que participaram de um evento comigo e se identificaram com o tema, tudo. Deixa eu abordar essas pessoas. Provavelmente você vai ter um resultado um pouquinho melhor. Provavelmente, né? Então, a entrada, o tipo de input que a gente coloca no processo de prospecção, ele é extremamente importante para o resultado geral, né? Isso aqui foi uma coisa que eu consegui perceber, né, fazendo este processo. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar do 95/5, né, a regra do 95/5, que é basicamente o seguinte: ela fala que apenas 5% do seu mercado está buscando você agora. Apenas 5% do seu total do seu mercado tá está suscetível a ouvir ao que você tem a falar, a buscar alguma informação nova ou está procurando alguma coisa, ou seja, muito, muito pouco. Quase todo mundo não está no momento de compra. E aí a gente tá pensando assim: "Pô, eu preciso trazer esses caras mais quentes, mais quentes, mais quentes", é todo mundo se matando por isso. Tá investindo mais caro em mídia, tá fazendo diversos tipos de estratégias, mas na prática só 5% do mercado tá lá. E 95% do mercado tá no topo do funil. Então por que que a gente só foca no fundo do funil? E olha só que interessante, né, quando a gente para pra pegar a visão conceitual da coisa, o que que é o topo do funil? Vai, vocês podem pegar várias linhas de raciocínio, mas vamos pensar no consenso geral aqui, o que que seria esse topo do funil? Cara, primeiro são aquelas pessoas que, de alguma forma, viraram atenção para sua empresa, né, então viram alguma mensagem, viram algum conteúdo que acharam interessante. E a gente tem esse grupo também de educação, são pessoas que consumiram algum tipo de conteúdo seu, alguma informação, que viraram e falaram: "Cara, pô, gostei, né, do que essa empresa falou, gostei de que essa empresa está passando", mas que estão fora do momento de compra. Agora, a linha de raciocínio aqui é o seguinte: se a gente tem esse cenário, por que que quando a gente vai fazer outbound, a gente pensa em prospectar listas frias? Gente que nunca foi nem educado por mim, gente que nunca teve a minha atenção, por que que eu vou prospectar uma lista completamente fria? Essa é a pergunta. E isso é o que gera uma grande ineficiência no processo de prospecção, né, que é difícil de conectar aqui marketing junto com time. Olha, acho que só deu uma travadinha aqui. Acho que travou aqui só. Bom, antes de a gente passar então, o que que eu queria falar só dá pra ver aqui?
Acho que travou. Tá bom. Ela vai trocar lá, então eu já vou antecipando algumas coisas que a gente está aqui falando, tá? Então qual que é uma das grandes questões aqui, que a gente tem que começar a pensar na hora de fazer prospecção? Como que eu consigo colocar mais pessoas para o meu BDR falar, que já passaram por uma trilha de atenção ou que estão numa jornada específica de educação? Tipo, para pensar o seguinte, o que vai ser mais fácil eu ter uma conversão? Pegar um cara completamente frio, um contato completamente frio, ou eu pegar alguém que já ouviu falar sobre a empresa, ou pegar alguém que consumiu algum tipo de material sobre o que minha empresa faz? Não parece óbvio de que se a gente conseguir trabalhar com esses caras mais de topo de funil, vão ser melhor do que os caras que são completamente frios? Então por que a gente tem que ter resistência a um modelo, entre aspas, inbound, né, que conecte com o outbound? Acho que agora vai voltar meu passador, hein, gente? Vamos lá. Bom, aí eu acho que eu trouxe essa imagem aqui legal para vocês, porque obrigado, viu? Eu gosto de dar o exemplo desse cara aqui e de como que a gente adaptou e tem adaptado muitas dessas estratégias de marketing junto com vendas, pensando no nosso saudoso Kotler, né? O que o Kotler fala lá? A gente tem os 4 P's de marketing, né? Produto, praça, preço, promoção. E quando a gente começa a pensar isso aqui, pelo menos uma visão mais comercial, eu traduzi isso aqui para um outro idioma, tá? De como que a gente poderia aplicar os conceitos de Kotler na prática. Quais são esses conceitos que eu comecei a adaptar? O primeiro deles é conceito de produto, né? A gente sabe, enquanto vendas, que não é produto especificamente que vai vender. Acho que todo mundo já sacou isso, né? Não é necessariamente a solução ali que vai vender. Mas tem uma coisa importante, principalmente se você é uma empresa em que a sua solução não é aquela coisa must have, né? Aquela coisa de, cara, a pessoa não nasceu querendo isso, ela não chegou aqui buscando por isso, ela precisa entender que existe uma dor, né? Para isso, a gente tem que trabalhar com esse conceito de pain points, ou seja, beleza, ninguém está procurando especificamente pelo meu serviço, mas quais são as dores associadas a ele que as pessoas têm, tá? Para clarificar isso daqui, eu vou te dar um exemplo, assim, minha empresa tem um serviço de consultoria de vendas. Pô, ninguém acorda e fala assim: "Eu preciso de uma consultoria de vendas", né. Pode até ter um ou outro, mas é muito pouco provável e eu não posso depender de pessoas que façam isso para gerar demanda para o meu time. Agora, quais são as dores, né, que o meu público tem, por exemplo? Pô, eu tenho dor de equiparação de performance do time, eu tenho dor de conseguir rampar rápido as minhas equipes, tenho dor de previsibilidade do processo comercial, tenho dor disso, daquilo. Tudo isso está associado indiretamente à minha solução e eu preciso pescar, vamos falar assim, com base nesses pain points. Isso aqui virou minha nova forma de pensar em produto aqui, usando comparação com Kotlin. A outra coisa é a praça, tá? Então, quando a gente para pra pensar na praça tradicional de marketing, a gente sempre lembra ali dos exemplos de Kotlin, tipo assim, imagina que você vai, né, você define um território, você folda a região, compra tudo, né, aquilo lá, faz uma campanha e depois você sai trabalhando para vender. Ou seja, a grande sacada aqui de pensar na praça é, eu preciso aquecer, né, eu preciso encontrar onde meus clientes estão, os potenciais clientes estão, e eu preciso aquecer o máximo possível essa praça. Então, quando eu penso em praça, pensando em aplicabilidade prática de outbound, eu penso em canais de comunicação. Então, onde o meu público está, que a gente consegue gerar um canal de comunicação eficiente. Quando eu penso para preço, e olho aí para isso especificamente, isso aqui, na minha visão, nada mais é do que você pensar no ICP, né, no perfil ideal de clientes. Por quê? Porque você tem já uma solução que tem um ticket médio, pode ter vários tipos de serviço, vários tipos de negócio, mas já tem uma previsão de quanto que é o seu ticket médio, e você sabe que ele é um serviço ou produto que não é para todo mundo. Ele serve para determinados tipos de perfis, e assim por diante. Então a ideia aqui é pensar, cara, de todos os canais de comunicação que eu tenho, onde que eu vou, né, posicionar as minhas campanhas, o que quer que eu faça, para atrair o meu público específico. Essa é a grande questão, na minha visão, do preço, tá? Quando a gente pensa em Kotler. E por último, né, o Kotler ele pensa muito naquela visão de promoção, né, de onde que a gente vai estabelecer, qual que vai ser a grande sacada, qual que vai ser a grande condição. E eu traduzi isso daqui para compartilhar alguns pontos de sucesso com vocês, com a visão de CTA, que é, cara, a gente precisa conseguir ter ações, campanhas, quer que seja,
que tenha um call to action muito forte para conseguir atrair o público que a gente precisa. Então, olha só, antes de eu entrar no detalhe de resultados reais, tá? O que eu acho que é legal pensar aqui? Vamos pensar no racional da coisa, tá? Racional da coisa é o seguinte: se um contato frio que eu pego gera mais ou menos entre 10 e 15% de conversão em oportunidades, se eu pego um contato já no momento mais levantada de mão, né, que ele está pronto para a seleção, eu vou gerar entre 25 e 30% de conversão. O que aconteceria se eu pegasse os contatos mais de educação? Teoricamente, deveriam ser uma faixa melhor, né, entre 15 e 25% de conversão. Então parece muito atrativo pensar nesse topo de funil, que não é nem o cara completamente frio e também nem o cara que está quente, quente já buscando por alguma coisa. E aí, olha só, agora eu vou compartilhar um pouco do que a gente tem feito na Exchange com alguns dos nossos clientes, mas principalmente case interno mesmo, tá? De como que a gente tem trabalhado isso. A gente olhou ali, pensou no Buys Diagram, né? E olhou assim para, cara, quais são os principais canais de maior potencial que a gente tem hoje. O meu público, especificamente, é um público que está em peso no LinkedIn. Não necessariamente vai ser o caso de vocês também, mas o meu público está lá. Eu vejo o meu público no LinkedIn, até vejo ele no Instagram, até vejo ele em outros lugares, mas LinkedIn, pesadamente, eles estão lá. Então esse aqui foi um canal que, para mim, eu trouxe como uma visão de maior potencial. Segundo, que eu também enxerguei como potencial aqui, foi a estratégia tradicional de marca digital, que é o SEO. Então, não sei se todos são familiarizados, mas SEO, mecanismo de busca orgânica do Google, tem que trabalhar com otimização de palavras, conteúdo, assim por diante. A gente também viu potencial e eu já vou até explicar o porquê, tá? E o outro, parcerias, com marketing com outras empresas, né? Foram os 3 canais que entendi que era o maior potencial, onde o nosso cliente estava. Também tenho analisado, ainda para coisa para, enfim, espero num próximo ano compartilhar novos cases com vocês de Instagram, de YouTube, que tem bastante potencial também numa perspectiva B2B, mas eu entendi que esses aqui são os principais, tá? E aí, olha só, uma das coisas que, pensando aqui nos canais de comunicação, tá? Que foi muito importante para a gente começar a ter um resultado diferente, foi trabalhar com uma mentalidade diferente enquanto marketing, né? Isso é uma coisa que é engraçado, mas que você vê pouco nas empresas, que a área de marketing se preparando para o processo criativo das chamadas e das campanhas junto com vendas. Como eu vim de vendas, eu não conseguia imaginar como a gente poderia fazer isso diferente. E aí, quando eu fui pensar naquele space ali que a gente estava discutindo, né, trazer a questão dos pain points, eu olhei sim para ver volume de busca na internet, volume de busca sobre um determinado ponto, isso foi importante para ter uma ideia, mas mais do que tudo, eu fui perguntar para o meu time de vendas e falar: "Cara, quais são as dores que você mais enxerga na hora de falar com o cliente? O que o cliente ele não sabe que a gente tem que falar? O que geralmente o cliente vem buscando?" E esse, na minha opinião, é o primeiro passo de como que a gente deveria trabalhar esse processo criativo de marketing, que é fazer um diagnóstico com o seu time comercial. Cara, não adianta, você pode tentar fazer várias copies, você pode testar vários modelos, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para você. Então, o que é garantido que vai funcionar é, se você já tem um histórico de vendas, já tem um time rodando, é que eles sabem fazer um diagnóstico de vendas e eles sabem o que eles mais escutam em vez de problemática. Então, por que eu vou reinventar as chamadas das minhas campanhas se eu posso ver com o meu time de vendas? Tá? Então, esse primeiro alinhamento foi muito importante, trago como primeiro passo. Diagnóstico time de vendas. Segundo passo, identificar, né, os principais pain points que eles trazem. Depois, produzir conteúdos em cima desses pain points. Quarto passo, fazer uma curadoria das técnicas de vendas. E por que isso é importante, gente? Porque vamos imaginar o seguinte, tá? Tem algumas empresas que estão aqui que vão falar o seguinte: cara, meu cliente ele está precisando disso, né? Todo mês ele precisa comprar esse tipo de coisa, ou todo mês ele está buscando por esse tipo de solução. Isso é um processo diferente do cara que não está buscando por aquilo que você oferece. E em vendas, a gente traduz isso com 2 técnicas completamente diferentes. Por exemplo, se eu tiver o caso de alguém que já busca por aquela necessidade, provavelmente meu vendedor ele vai seguir uma abordagem mais consultiva, ele vai usar spin selling, ele vai usar GPCT para fazer qualificação, ele vai usar qualquer coisa nesse sentido. Agora, quando não, ele usa abordagem challenger, ou seja, ele vai ter que pegar algum tipo de abordagem que vai chamar a atenção ali do cliente, que vai mostrar que tem alguém fazendo melhor, ele vai contar algum case de sucesso, ele vai contar alguma história para chamar a atenção daquele potencial cliente. Então, isso é muito importante entender quais técnicas o time de vendas usa para fazer o diagnóstico, as primeiras ligações,
porque é o que a gente usa para fazer também os CTAs e as chamadas, os criativos que a gente trabalha na empresa, né. E depois, obviamente, fazer essa curadoria, aí sim entra o processo de produção de campanhas, CTAs específicos, né. E o que eu costumo falar aqui, é que conteúdo, gente, é rei, tá. E eu vou explicar para vocês como no B2B isso tem sido muito importante. Eu falei lá que eu escolhi 3 canais, né, pra gente trabalhar. Vou dar o destaque aqui específico para a questão do SEO e para a questão do LinkedIn, que é o seguinte: o que a gente tem acompanhado já faz bastante tempo, 1 ano, 2 anos, todos os nossos concorrentes, né, de como que eles se posicionam, por exemplo, de forma orgânica no site deles. E quase todos os nossos concorrentes trabalham com conteúdo de topão de funil, mas assim, aquele topão, topão mesmo, do tipo, o que é vendas, né. Então o cara tá lá e tá muito distante ali do que a gente tá falando de etapa de educação. Então a nossa estratégia de conteúdo, ela sempre foi baseado em trazer muita qualidade do conteúdo, profundidade. E quando eu falo profundidade, a gente está pensando aqui em sempre, em todo o conteúdo que a gente produz, em 4 gatilhos de vendas, também baseado em técnicas de vendas. Quais são eles? Cara, gatilho de autoridade. Então a gente tem que trazer um conteúdo, você vê que é de alguém que sabe o que está falando, que alguém já passou por aquilo, né, que no caso aqui somos nós, minha sócia, por exemplo. Um gatilho muito forte que quando você tem um conteúdo bom pra caramba, é um gatilho de reciprocidade. Porque você imagina o seguinte, se eu te dou de graça um conteúdo muito, muito top, imagina pagando por isso, tá. Terceiro, afinidade. Se eu tenho a visão específica de uma pessoa, pô, deixa eu ver a visão do Okino sobre um determinado conteúdo, ou da de não sei quem. Cara, isso gera afinidade, porque conecta com as pessoas certas, né, com quem tem o mesmo ponto de vista que eu. E por fim, prova social, né, que toda a nossa estratégia de conteúdo tem que ser baseada em, cara, isso aqui não é teoria, isso aqui é prática, já existe, tem case, e assim por diante. Que é assim que é trabalhado as abordagens de vendas. Cara, o legal disso é o seguinte, eu estava comentando do SEO, enquanto todos os nossos concorrentes eles foram caindo o tráfego com a penalização do GPT e assim por diante, né, trazendo novos mecanismos de busca, cara, o nosso continua subindo. Por quê? Porque a gente está focado em conteúdo de qualidade, de educação, né, de profundidade. E isso, a gente continua liderando nos rankings das palavras que a gente está lá. Mas não só isso serviu também como um baita gancho para a gente trabalhar no LinkedIn, que tem sido hoje o nosso principal canal, tá, de aquisição de clientes. E a LinkedIn, a gente lá é uma rede social também. Então, hoje a gente posiciona uma estratégia muito de founder-led growth, vamos falar assim, que todos os MQLs, assim, 70% deles, são gerados pelo meu perfil e da minha sócia. E assim, eh, em termos de ticket, tá? Só para vocês também fazerem algumas sinapses aqui, a minha empresa tem um ticket médio que é considerado alto, tá? Então, assim, não é comum, né, querer buscar ali no volume, mas com essa estratégia a gente está conseguindo bom resultado. E aí eu trouxe mais um exemplo para falar de conteúdo bom, tá? Que essa foi uma campanha que a gente fez, e olha que loucura, né? A gente queria, por exemplo, trabalhar com indústrias, queria fazer um foco para indústrias. O que a gente fez aqui? A gente montou um white paper bem pesado, assim, tipo um PDF com um conteúdo muito profundo, falando de vendas para indústrias, falando dos desafios de vendas para indústrias. A gente criou um material que era bem denso, que acho que tinha uns 25 slides, muito bom mesmo, não é só jabá, é realmente conteúdo muito bom. E a gente, por exemplo, começou a anunciar esse tipo de conteúdo em ads, LinkedIn Ads, só para o público de indústria, para donos e assim por diante. Cara, esse único material aqui gerou para a gente mais de 100 MQLs só de dono de indústria, que é um perfil difícil no LinkedIn, né, quem vende pra indústria sabe. Dono de indústria, né, com faturamento acima de 50 milhões, cara, que gerou pra gente ali uns 40, 50 negócios. Foi coisa pra caramba, tá. Então o conteúdo, ele é muito importante nessa estratégia de geração de demanda, e impacta diretamente ali o trabalho do BDR, né. E aí uma outra coisa que eu queria trazer agora pra vocês são alguns hacks, né, que a gente tem feito que são muito legais. Então, eu trouxe aqui o exemplo do meu LinkedIn, tá? Tem muita coisa a melhorar ainda, claro, mas há 1 ano eu comecei a trabalhar ele. Tem gente que acha que é uma coisa muito intangível. Tem gente que fala assim, pô, que, né, que você já tem aí, já trabalha muito tempo com ele e tal, não sei o que, é diferente. Mas não é, tá? Eu comecei a fazer conteúdo de verdade faz um pouco mais de 1 ano no LinkedIn. Cara, ó, em 1 ano, a gente já teve aqui, ó, só de impressão orgânica, 1,2 milhões, tá, de impressões vindo dos meus posts. Ou seja, aqui nos últimos 12 meses a gente está falando de uma média de 100 mil impressões por mês. Cara, eu sei que isso é uma métrica que parece de vaidade, né? Não é só de resultado. Mas a gente está conseguindo gerar resultado disso aqui.
E aí eu vou explicar para vocês o que que a gente tem feito. Esse aqui da direita, tá? É que tá numa esquerda, mas da direita, ele é um exemplo de posts que a gente faz, é um dos tipos de campanhas que a gente executa para conseguir atrair leads. A gente basicamente cria uma pauta, né, que muda de forma constante ali no LinkedIn, mas a gente tem uma pauta onde cada dia a gente tem um tipo de postagem diferente. Então tem dias que a gente posta mais coisa associada ao conteúdo, outras coisas são mais de engajamento, mas tem uma campanha semanal que a gente faz, que é a que a gente chama de lead magnets. São campanhas voltadas para gerar lead. E olha só, ao invés da gente trabalhar com aquele tradicional e-book, né, que todo mundo conhece do inbound, baixou um e-book ou coisa do tipo, a gente dá essa roupagem diferente, a gente cria um material muito foda, muito exclusivo, e a gente posta ele no LinkedIn com o CTA do cara, você quer ter acesso a esse material? Faz download, né, clica aqui, fala que você quer, tal, tudo para gerar os engajamentos. E aí depois a gente vai e manda, né, o link para essas pessoas fazerem download do conteúdo. Cara, só isso aqui, a gente gera uns 700 mQLs por mês, tá, de empresa dentro do perfil, por conta desse tipo de ação. Então, ele vai sendo cada vez mais direcionado para o nosso público. Uma outra coisa que eu acho legal falar para vocês é o que fazer. A gente estava falando das listas frias, né? Tudo bem, aqui ainda tem muita coisa de marketing, que ajuda vendas, né? Mas uma outra questão é o seguinte: ao invés de eu dar uma lista fria, então vamos imaginar o seguinte: eu estou ali postando conteúdo. Toda semana tem bastante conteúdo, as pessoas estão se conectando com esses meus conteúdos, seja elas curtem, fazem download, né? Comentam. E muitas pessoas que curtem, que têm essas reações, são pessoas que estão dentro do meu perfil de cliente. São dentro do meu STP, são personas. Eu pergunto para vocês, o que que é mais fácil o meu líder abordar? Alguém que curte e comenta meus conteúdos ou alguém que nunca ouviu falar de mim? É óbvio, né? Parece óbvio isso. Então, esse é um tipo de estratégia que a gente tem feito, que tem ajudado bastante também nesse sentido, que ao invés de eu trabalhar somente contato frio, eu pego contatos que estão associados a alguma conexão de engajamento já com a minha marca, ou comigo, ou com a minha empresa. E isso aqui tem um outro resultado. Ah, a mesma coisa a gente faz com quem comenta, com quem compartilha, né? Tudo isso aqui a gente usa bastante automação para conseguir extrair e fazer, tipo, de todas as curtidas e todos os comentários, uma listagem. Nessas automações a gente pega essa listagem, faz um filtro, né, para ver quem que não é persona, quem que a gente tem que manter, quem a gente tem que excluir. A partir desses filtros, a gente faz um processo de enriquecimento automático. Então a gente pega lá também uma outra ferramenta para tentar descobrir o contato das pessoas, o telefone, o e-mail, assim por diante. E aí sim, isso vai para o BDR. Então quando chega no BDR, toda a lista já passou por uma tratativa, né, de enriquecimento de dados. Ela já passou por uma trilha, né, e é uma pessoa engajada, mais engajada do que uma pessoa completamente fria no BDR trabalhar. E não foi só isso, tá, gente? Uma outra coisa que tem sido foi muito importante nesse case que eu tô contando aqui para vocês, é o pitch de vendas, né? Porque o que que acontece, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes você trabalha com inbound, isso é clássico com quem tem inbound, tá? Com quem trabalha o processo de levantada de mão. E aí no inbound o que acontece? Pô, tem um cara, foi lá, fez um trial, pediu para alguém entrar em contato, alguma coisa nesse sentido. Então, o SDR, né, ou o BDR, já vai todo bonitão lá, vai querer falar, tipo: "Ah, eu vi que você baixou esse material e tal, eu vi que você pediu para entrar em contato". Então, é um pitch mais soft, né, ele já quase que dá abertura natural, porque você já teve a permissão da pessoa entrar em contato, né, em falar com a pessoa e abordar e assim por diante. Agora, o que que acontece se você começa a pegar leads de diversos contextos diferentes? Tipo assim, o lead que interagiu com você no LinkedIn, o lead que interagiu com você, baixando o material A, o lead que interagiu com você numa campanha B, numa campanha C. São diferentes, a gente não pode abordar de forma igual. No começo, tá, o meu BDR fazia isso, ele tentava falar com todo mundo de forma igual, por incrível que pareça. E era ruim o resultado, tá, era ruim. Por quê? Porque se não tem customização do pitch de acordo com as suas originações de lead, você não tem contexto e não dá munição para o teu BDR trabalhar. Então, uma coisa que a gente aprendeu aqui foi o seguinte: para montar o pitch de vendas, tá, ele tem que levar em consideração a originação e o nível de engajamento de onde veio aquela lista. Então, se for uma lista, por exemplo, vindo de interações sociais, ele vai usar uma abordagem A. Se for uma lista que veio de SEO, de Google, ele vai usar uma abordagem B.
Se foi um lead que veio de uma campanha de LinkedIn Ads, não sei o que lá, uma abordagem SEO e assim por diante. Então isso mudou. E aí quando eu falo de fazer o pitch de vendas, tá, o que que funciona? Vou falar para vocês o que que funciona. Cara, você tem que criar, né, o seu playbook de vendas, e quando se fala aqui do playbook de vendas, tem que incluir isso, que é o básico do básico é, cara, você tem que desenhar o seu pitch. Você tem que fazer, roteiro. Quando vem de tal origem, tal origem, tal origem, o que que você vai falar? Como é que você aborda? Quais são os cases? Quem você cita? Tem que ser nesse nível, tá? Próximo ponto é trabalhar isso em cima de playbook de vendas e capacitação. Então, uma vez que a gente começou a trabalhar com toda essa estratégia, a gente falou, bom, a gente precisa agora dar todas as condições para o nosso time entender de fato o que que acontece e capacitá-los nesse sentido. Então, cara, tem que colocar isso em roteiro, em framework, na plataforma de educação que vocês tiverem, dar materiais para todo mundo ter compreensão do que está sendo feito, de como os vídeos estão sendo gerados, qual é o contexto, e dá até para vocês acrescentarem depois alguma coisa de score, né? Mas enfim, mas que teria que estar no playbook. Isso é importante para a gente dar escalabilidade no processo, tá? E um último elemento, não o último elemento, mas um elemento muito importante, é falar da cadência de prospecção. Para quem for de marketing aqui, gente, eu vou falar agora uma coisa que é muito real, tá? A cadência de prospecção, ela não tem muito segredo. Ela tem a ver com disciplina, de cumprir um processo. E muitas empresas não têm isso. Real mesmo. Então, pô, o que a gente tem que pensar aqui na cadência de prospecção? Eu vou trazer o lado lógico da coisa, tá? Antes de sem pensar em pitch, sem pensar em nada. O lado lógico da coisa é o seguinte: imagina que o teu BDR, né, seja se você é responsável direto por ele ou não, ele tem uma capacidade de produção diária. Então, tipo assim, ele faz 40 atividades por dia, ou ele faz 60 atividades por dia. Ponto. Ele não vai conseguir fazer mais do que isso, ou menos que isso, a não ser que você faça alguma automação, né, se fizer sentido ou não. Mas, de uma maneira geral, ele vai continuar tendo as mesmas produtividades dele. E quando a gente monta uma cadência, a gente constrói aquela linha do tempo, né? Ah, faz uma ligação no dia 1, no dia 3, no dia 5, vai lá, manda um e-mail aqui, uma mensagem aqui, blá, blá, blá. O que a gente tem que ter plena conhecimento e capacidade disso, tá? Que a capacidade de um BDR, ela é limitada e ela depende da quantidade média de touches que a gente coloca na cadência do BDR. Então, quanto mais touches eu coloco para o meu BDR trabalhar e insistir no lead, menos leads novos ele vai poder atender, tá? Se ele tem menos touches, mais ele consegue atender, tá? Então, isso é importante entender porque um papel muito importante que marketing acaba casando aqui junto com vendas é o olhar da cadência de prospecção, né? Porque geralmente o time de vendas está envolvido em fazer o quê? Em construir o pitch, em construir os templates, em construir tudo que tem que ser abordado, mas em muitos casos existe a falta de visão do cara, quantas atividades eu estou colocando na mão para o meu BDR fazer todos os dias. E não pode ser nem a mais, não pode ser nem a menos. Senão você deixa ele ocioso, ou se você deixa ele completamente atolado de atribuições e vai ficar um monte de coisa pendente e aí vocês não vão conseguir o resultado. A constância tá diária, todos os dias, ela tem que casar com essa regra de cadência que a gente coloca e ela tem que fluir bem. Então esse foi um outro ponto que a gente conectou neste processo para ele funcionar bem. Então quando eu falo aqui da cadência, é mais ou menos uma visão aí, né, de que a gente tem que ter ao longo do tempo. Quanto maior o espaçamento da sua cadência, tipo assim, essa é uma cadência que dura 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, porque minha venda é mais complexa. Beleza, mas entenda que a capacidade de entrada, né, de novos leads para o seu BDR trabalhar, ela fica menor, e não só menor, como esse é um ponto importantíssimo, tá, gente? Talvez a gente tenha que ter controle sobre a quantidade de inputs que devam entrar de tempos em tempos para o seu BDR. Por exemplo, ah, neste esse cenário aqui que eu trouxe, aqui tem uma cadência de 13 touches, tá? Ao longo de 11 dias, 2 semanas. 13 touches. Nesse cenário aqui, considerando uma capacidade produtiva diária de 60 atividades por dia, eu não consigo colocar mais do que 40 prospects por semana. E ainda mesmo assim, se eu colocar 40 em um dia, vai dar ruim, vai acumular um monte de atividades em um dia e vai ficar vazio em outro. Então, eu tenho que intercalar. Coloco, por exemplo, 20 na segunda, 20 na terça, para equilibrar a quantidade de atividades que ele vai ter que executar ao longo do tempo. Isso aqui parece besteira, mas assim, é game changer para muitas empresas organizar isso aqui, tá? Não adianta entubar uma lista ali de 1000 contatos e falar, se vira, mesmo que você esteja gerando 1000. A gente tem que ter noção que existe essa limitação de capacidade produtiva e que ele tem que absorver o processo, né? É da forma como a gente quer que trabalha, com a qualidade que a gente quer trabalhar. Bom, falando aqui um pouco do
também aqui na visão do ICP, daqueles peso Kotler, que transformei o preço em ICP, né? Qual que é uma outra boa prática que a gente está fazendo aqui junto com vendas e marketing que está ajudando muito na prospecção? Então vamos lá. Eu tenho ali meu ICP, né, que é o primeiro ponto. Eu mapeio as personas ali com automação, com um monte de informação para a gente conseguir ter contato com essas personas. A gente também faz o quê? A gente garante que a gente está sempre se conectando com os nossos potenciais clientes, né? Então a gente faz isso de forma constante para ter novas conexões de primeiro grau do LinkedIn. Mas não para por aí, tá? Uma coisa que a gente descobriu que é muito legal, que dá para fazer no LinkedIn, assim como outras plataformas também, é a gente trabalhar com mídia paga para esse público. Então, no caso do LinkedIn, imagina o seguinte: está lá fazendo conteúdo orgânico, né, um monte de coisa, está se conectando com as pessoas, mas a gente também faz o mesmo uso desses materiais com mídia paga direcionado para os nossos ICPs e as nossas personas, tá? E não só isso, a gente direciona para as empresas que a gente quer, para os contatos que a gente quer, e ainda faz remarketing depois com todo mundo que é impactado pelas nossas campanhas. E adivinha para quem que eu dou essa lista depois de prospecção? Pro meu BDR. Então, cara, uma das mudanças principais que a gente está fazendo aqui é trabalhar, é matar completamente essa visão de cold call. Aí o que eu quero dizer com matar completamente essa visão de cold call? Cara, é óbvio que o seu BDR precisa ligar, tá? Ligar é uma das coisas que mais dá resultado. Só que trabalhar, por mais que você possa trabalhar com uma estrutura de LDR ou não LDR, manda direto ou não manda direto, a questão é o seguinte: se você não melhorar a qualidade de entrada do seu funil, né, o insumo que entra ali, o resultado não muda. A gente precisa ter, né, de máxima qualidade possível um tipo de input que a gente vai colocar. E para vocês terem uma ideia do resultado, tá fazendo isso, gente, o meu BDR, ele tinha uma cota de 15 agendas por mês, antes de fazer tudo isso. Então ele trabalhava no cold call, fazia ali entre 5 e 10 agendas por mês, né, às vezes batia 15, e hoje ele está fazendo 45. Oi, oi, licença, acho que meu microfone parou de funcionar, o pessoal veio me avisar aqui. Acho que meu microfone parou de funcionar. Eu não peguei nada. Voltou? Pronto, voltaram? Boa, maravilha. Então olha só, a cota do meu BDR era 15, tá, trabalhando com cold call, tudo, e depois que a gente mudou essa forma de gerar demanda de insumo para ele, com o inbound e outbound, né, que é uma mistura aí de conceitos, cara, hoje eu tenho um BDR que entrega 45 negócios por mês, tá? E o impacto a gente percebeu aqui também, não só tá ruim, né? Tá dando ruim, tá dando ruim. Moça, tá dando ruim aqui no meu microfone. Olha, tá falhando. Isso e tá bom. Beleza, obrigado por me avisar, então, senão aqui eu fico falando sozinho mesmo. Mas enfim, subiu, tá, a cota aqui, de 15 para 45, esse foi o resultado. E o mais importante disso é o seguinte, cara, você pode fazer o que for no seu processo, se você não muda a qualidade da entrada, não muda o resultado, tá? Então assim, minha visão sobre isso, né, conectando aqui marketing com vendas, cara, esquece fazer o processo de cold call frio, tá? Pega uma lista e vocês têm ferramentas para isso, tem vários recursos que a gente pode sempre buscar para uma lista mais aquecida, dar uma lista mais engajada para o seu BDR trabalhar, do que dar uma lista completamente fria, tá? Tentar resolver o negócio colocando mais uma pessoa no processo pode ser uma resolução paliativa, talvez na força bruta, né? Mas ele não tem escalabilidade. Você tá ouvindo aqui? Show, maravilha. É, E aí a gente chama, então, eu chamo muito isso daqui de warm call, nem sei se é um tema que é real, você vai pegar, mas é um warm call, né? Ele não trabalha mais com cold call. O meu BDR hoje, meus BDRs só trabalham com tal do warm call. E aí eu tava falando que tem um outro impacto, tá? Que acho que é legal vocês avaliarem isso também, que é o seguinte: quando a gente trabalhava com os contatos completamente frios, eles tinham um impacto no ciclo médio de venda também,
tá? Porque quando eu pego aquele cara que nunca ouviu falar da gente, que a gente forçava a reunião, fazia o discovery e assim por diante, esse cara, no nosso ticket, levava 90, 120 dias para fechar, né? Hoje, com esse processo aqui, a gente está em 30, 45 dias. Então, além de tudo, tu encurta o seu processo de vendas. Eu acho que esse aqui é um ponto muito importante para vocês avaliarem também a questão dos resultados. E aí, fazendo aqui uma revisão geral, tá, gente? Isso aqui foi bastante conteúdo, né? Quando a gente pensa aqui nesse processo de conexão, marketing e vendas, como que a gente pode trazer, né, mais know-how para ter um resultado melhor em outbound, eu gosto de falar o seguinte, cara, vamos pensar em construir, né, uma estratégia a partir de agora para outbound que ela seja mais baseada em topo e meio e não só em fundo de funil, tá? Não é porque não tem a levantada de mão que marketing não pode trabalhar junto com vocês pensando em gerar negócios mais engajados no topo e meio de funil. Cara, segundo, aposta tudo que vocês puderem em conteúdo de alto nível. Tá todo mundo fazendo conteúdo com IA, todo mundo usando alguma coisa nesse sentido. E assim, não tem problema, né? Só que é completamente diferente quando você é o líder desses conteúdos, você tem autoria sobre esses conteúdos, né? É isso que conecta com as pessoas, isso que faz você ter um destaque nesse sentido. Não adianta ficar colocando só um monte de coisinha por colocar. Terceiro ponto, tá? Identifique seus canais, os ICPs, e personas e, cara, aprenda o máximo de pain points possível, se vocês puderem aprender com a área comercial. Hoje, um termo que eu mais atraio pessoas para o meu mercado é um que não está no Google, tá? Que é, por exemplo, como equiparar resultados de equipes comerciais. E é um tema que hoje mais pega os potenciais clientes, porque eu aprendi isso com o meu time de vendas. Cara, automatize os seus sistemas de marketing, engajamento e crescimento de dados. Tudo isso aqui que eu estou comentando, eu não tenho LDR hoje, né, pessoa fazendo isso, mas eu substituí por um stack bem robusto de várias ferramentas. Então, essas ferramentas ajudam a fazer todo esse processo de automação e dá para fazer, tá? Independente de ser LinkedIn ou não, ou outros caminhos, você vai conseguir achar isso. Cara, personalize o pitch de vendas de acordo com o contexto e originação. Então, não acaba por aqui, tá? Gerou demanda, se você não consertar a ponta, né, e o BDR não estiver falando a mesma linguagem, as mesmas abordagens do que a gente está fazendo na geração de demanda, não vai conectar. Estabeleça processos de abastecimento, de produtividade e padronização do processo de vendas. Aquilo que a gente está falando das cadências, tá? Tem que ter um padrão na entrada, um padrão no desenvolvimento, até o final. E por fim, substituam, tá, o cold call por one call. E antes de fechar, tá, gente, aqui sobre esse tema, eu vou colocar aqui um QR Code para vocês, que são duas coisas aqui de presente para quem está ouvindo minha palestra. Primeiro uh, a gente vai fazer o sorteio, tá, de 3 cursos que foram baseados no nosso best-seller Liderança e Gestão de Alta Performance em Vendas. Tem um formulário que vocês vão preencher, e nesse formulário vocês vão concorrer, a gente vai sortear hoje aqui no nosso Instagram, tá? E o segundo também quem fizer o preenchimento aqui do nosso QR Code para o sorteio, eu também já mando a apresentação para vocês o quanto antes, tá? Então são duas coisas. Vou dar um minutinho aqui e daí a gente já encerra, só para vocês poderem captar. Beleza? Então para quem pegou, gente, podem ficar atentos ao nosso Instagram, Escola Exchange, tá? A gente vai anunciar por lá. Basta cadastrar o formulário que a gente vai anunciar hoje mesmo ali no nosso Stories. Pessoal, meu nome é Ricardo Aquino, espero que vocês tenham conseguido tirar vários insights aqui comigo. Fiquem à vontade para se conectar comigo também no LinkedIn. Minha empresa ajuda outras empresas também a gerarem demanda, a gerarem vendas, então contem comigo no que for necessário. Muito obrigado, gente.